Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Eu sou Sócrates Cordeiro do canal Produtividade e Liderança e hoje vamos abordar um tema voltado para a liderança. Vocês devem estar percebendo aí que o cenário está diferente, que eu estou viajando, estou no hotel, mas como falam, né, o show não pode parar, né? Então vamos em frente. Como mencionei em outro vídeo, um bom líder ele se destaca quando ele tem um propósito. E como prometido, iremos detalhar um pouco mais sobre essa grande característica, pois a partir dela surgem várias outras qualidades de um líder. Falar de propósito é quase falar de um algo espiritual, porque é algo que vem de dentro, que incentiva, que inspira. Muitas pessoas são movidas por lideranças que têm propósito e às vezes nem nunca os viu, mas mesmo assim os segue, age como ele agiria, porque realmente viu que é alguém para poder seguir. Propósito é algo muito poderoso. Talvez a melhor ferramenta que o líder vai ter para poder trabalhar, pois ele é um gerador ilimitado de motivação e energia para você seguir em frente, sem desistir, com persistência e afinco. Se você perguntar para alguém qual o seu propósito de vida, geralmente você vai ouvir como resposta algo mais forte, que pode até te servir de inspiração, te emocionar, te dar um exemplo de vida também, ou algo do tipo. Exatamente por ser esse combustível interminável que só faz te levar para frente. Pessoas que retornaram vivos das guerras porque tinham o propósito de ver seus filhos crescendo. Pessoas que sobreviveram a catástrofes duras, que passaram dias ou meses perdidas, mas por conta do propósito de ver ainda seus familiares, de retornar para suas vidas, conseguiram sobreviver e retornar aos seus entes queridos. Gente que sofria com doenças graves como o câncer, mas que colocaram um propósito em suas vidas de se curarem e seguirem com sua jornada, e assim o fizeram. Pessoas que vieram do nada, mas tinham o propósito de ser alguém na vida, de serem grandes. Existem vários exemplos aí na vida, você realmente deve conhecer alguém que passou por esse tipo de coisa também. Mas eu quero citar aqui dois exemplos para poder melhor ilustrar o que a gente quer colocar como ideia de propósito. Você conhece uma mulher chamada Oprah Winfrey? É uma mulher que nasceu na área rural dos Estados Unidos, no interior mesmo. Uma família muito pobre, a mãe era empregada doméstica, separada, e por ela trabalhar muito, a Oprah teve que morar com a avó. Essa avó ensinou ela, por exemplo, a ler, mas a vida era bem dura ali. Para você ter ideia, a Oprah, ela utilizava roupas que eram feitas a partir de sacos de batata. E aí a coisa foi só piorando, então a mãe dela pegou a Oprah e foram para a cidade para poder tentar alguma outra oportunidade. E aí sabe aquele ditado que diz, não há nada que não possa piorar, né? E sim, piorou. A Oprah, ela chegou a ser abusada durante 4 anos, isso começou aos 9 anos de idade dela, os seus familiares, que eram um primo, um tio e um amigo deles. E aí ela fugiu de casa aos 13 anos, aos 14 chegou até a engravidar, mas ela perdeu seu filho e até jurou para si mesma que nunca mais iria ser mãe. Até aqui, a vida de Oprah era um verdadeiro inferno, mas mesmo assim ela não queria desistir. Ela ainda tinha lá o seu propósito de ser alguém na vida, de ser feliz e inclusive de ajudar os outros. Então, depois de outras dificuldades também, ela foi morar com o pai. O pai a incentivava muito a estudar. Inclusive, era muito rígido, né? Ele estabelecia metas de leituras de livros, tanto diário quanto semanal, exatamente para que ela pudesse dar uma focada nos estudos também, além de ajudar em casa, óbvio. E ela começou a ganhar uma paixão com aquilo, começou a desenvolver uns trabalhos na escola, se destacou muito, né? Destacou tanto que quando concluiu os estudos, ela ganhou uma bolsa para poder estudar numa faculdade no Tennessee. E aí, perto de se formar, ela começou a trabalhar numa rádio, onde ela só fazia ler as notícias do dia, né? E acabou ganhando destaque ali naquele trabalho que ela fazia. Isso se alastrou, começou a ganhar uma certa proporção ali na cidade, e logo ela virou âncora no jornal local daquele lugar. E por sinal, era a mais jovem e também a primeira mulher a ser âncora ali naquele noticiário. E aí ela foi só crescendo, ela teve seu próprio programa de TV, fez gigantes eventos, grandes entrevistas com várias celebridades do mundo todo, foi editora, atriz, escritora e por aí vai. E obviamente ela ganhava o seu dinheiro, o seu salário com isso e investia da forma certa. Logo aos 32 anos ela se tornou milionária, não demorou muito, em 2004 ela chegou a ser bilionária, ainda é uma das mulheres mais ricas do mundo todo. Possui hoje uma atuação muito forte na área social,
tendo uma influência incrível nessa área de ajuda humanitária. E agora eu quero dar para vocês um outro exemplo, sendo que agora no Brasil, tá? Um menino negro, quilombola, morava no interior de Sergipe e era de uma família de pessoas que moravam na roça. Ele se chama João Santos Costa. Ele tinha o sonho de ser médico, sendo que ele era de uma família que morava na roça, faziam aquilo para poder se sustentar, se alimentar. E aí com toda a dificuldade, analfabetos, etc. E aí perceba, né, o que eu falei agora, sendo que ele era filho de... A sociedade, gente, ela nos limita muito. Ela nos ensina que desde novos, se somos pobres, a gente não tem oportunidade e que nunca irão vencer na vida. Esta é a realidade. E nós, em geral, nos acostumamos a ser medíocres nesse ponto. A nota 7 que as escolas colocam como média já nos ensina que se a gente chegar naquele 7, a gente já passa de ano. Ou seja, somos acostumados a ser medíocres. Faz isso aqui que tá bom, não precisa fazer mais. Não deixe isso acontecer com você. Sempre vá acima da média. Mas essa questão vai ser tema de um outro vídeo. Voltando para o caso do menino que queria ser médico, ele tinha muito esforço para poder estudar. Então só para chegar na escola eram quilômetros andando e voltar também, não tinha ônibus ali. Mas aí os pais, com seu analfabetismo, né, entenderam o objetivo daquela criança, o propósito daquela criança e resolveram investir. Então sempre faziam de tudo para que ele chegasse na escola, que ele estudasse e não perdesse ali a oportunidade. E aí isso começou a dar frutos, ele começou a estudar mais, ele começou a se destacar na escola, os outros passaram a conhecer o sonho dele de ser médico. E aí, estudando com toda a limitação, na primeira vez ele conseguiu passar em medicina na Universidade Federal daquele lugar. E nós separamos aqui as pessoas que vão mais além e as pessoas que são medíocres, porque a gente vê quantos filhos de pessoas que têm um poder aquisitivo bacana, né, que repetem ali 2, 3, 4 anos estudando em cursinho para poder passar numa faculdade para medicina. E não para por aí. Ele se formou em medicina, gente, sem comprar um livro. Ele não tinha condição mesmo, durante o seu curso de medicina, de estudar com um livro próprio. Então era sempre livro emprestado, né? Era sempre cópias de páginas que ele recebia para poder seguir em frente com seus estudos. Ou seja, tudo era emprestado. Inclusive, quando ele foi colar grau, né? A família dele era grande, ele tinha 11 irmãos. Então, todos para poder se vestirem ali para aquela colação de grau, numa roupa social, por exemplo, tiveram que receber doações, ninguém tinha condição para nada. A mãe dele ganhou uma visita no cabeleireiro, foi a primeira vez que aquela mulher pisou no salão de beleza, então era muita dificuldade. Mas ele conseguiu, porque ele tinha um propósito, ele queria, ele correu atrás daquilo. As dificuldades existiam, mas aquilo ali não impediu de poder chegar lá. E é isso, eu poderia elencar aqui outras 1000 histórias, inclusive a minha, mas isso vai ser tema de um outro vídeo. Mas certamente você tem aí um conhecido, alguém que você viu na TV, que você tem também esse tipo de história. Inclusive, se quiser comentar aqui embaixo uma história que você ouviu falar, ou que você mesmo viveu, ou que você viu e achou interessante, comenta aqui nos comentários, que aí é bom a gente conhecer, trocar esse tipo de experiência. Com certeza vai ser muito gratificante aqui para nós do canal. Mas o nosso foco aqui vai ser realmente falar sobre propósito. O que eu falei então dessas duas histórias específicas? Muitas pessoas colocam como desculpa o Brasil. Ah não, nós somos um país pobre, né? A grande, gigantesca maioria das pessoas são pobres. O país não ajuda com seus impostos, com suas políticas, com suas ações. Então fica culpando, né, o Brasil por conta disso. Mas a primeira história que eu contei para vocês é no país mais desenvolvido do mundo, a potência mundial, que é os Estados Unidos. E aí, gente, eu falo com isso que as dificuldades elas existem em qualquer lugar. Nós não podemos ficar nos apoiando em cima de problemas externos. Tudo nós podemos fazer, tudo nós podemos alcançar, basta que a gente queira. E para isso o propósito ajuda muito, porque independente da barreira, a gente vai conseguir sempre pular. Não há nada que possa nos parar em relação a isso. E quem tem os olhos mais atentos, inclusive, irão agradecer as barreiras. Eu mesmo agradeço muito as dificuldades que eu enfrentei, porque chegar até aqui não foi fácil, mas me fez o homem que eu sou hoje, que além de profissional
procura estar de bem com a vida, procura fazer o bem, procura seguir um propósito. E tenho a noção de que tudo que eu aprendi até hoje ainda tem um caminho muito longo pela frente, porque certamente outras dificuldades virão, mas eu sei que vai ter um propósito ali na frente para a gente poder se guiar. Coloquei também o caso lá do João, que queria ser médico, que com todas as dificuldades, sem ter dinheiro, sem ter livros, conseguiu passar em medicina, que é um curso ainda tão elitizado, e conseguiu sair do outro lado, sendo um médico. Eu coloquei 2 casos extremos exatamente para mostrar que não há limite para um ser humano com um propósito forte de vida. Só não vai me chegar aqui com o propósito de ter um carro novo, né? Pelo amor de Deus. O propósito, gente, ele nos ajuda a direcionar a nossa visão para aquilo que é importante. E como líder, você vai precisar ampliar a atuação da sua ideia para poder fazê-la acontecer, permitindo assim delegar atividades mais suave aos outros, retirando totalmente aquela visão de chefe e fazendo com que o trabalho seu e de todos seja mais leve, mais fluido. As dificuldades, elas sempre existirão, mas se você consegue convencer a todos do seu propósito, nós teremos aqui pessoas que irão negar propostas de emprego pagando mais, porque elas amam aquilo que elas fazem. Teremos aqui pessoas que trabalharão com brilho nos olhos, realizadas pelo trabalho que desenvolvem. Teremos aqui também um reconhecimento do seu trabalho como líder, não só pelos seus superiores, mas também pelos seus clientes, pelos seus parceiros, pelos seus liderados, enfim, por todos. E o seu sucesso vai ser uma consequência do propósito que você tem. Já parou para pensar nisso? O que te move? O que te faz sair de casa todos os dias para trabalhar? É a causa da empresa que você trabalha? É um filho que você quer dar o melhor para eles porque na sua infância você não conseguiu ter? É alguém de sua família que depende de você em tudo? São todas as dificuldades na vida que você passou e que se recusa a ficar a vida toda dessa forma? Ou é só mais um dia que você foi à força para o trabalho porque tinha que ganhar dinheiro? Se for só isso, é muito pouco. Não nos satisfaz. Se for só por isso, nós estaremos sim fadados ao fracasso. O líder que trabalha baseado em propósito, ele vai fazer aquilo realmente com amor, com muita motivação, porque aquilo vai estar ligado inclusive com seus valores, com seus princípios. Eu mesmo sou apaixonado pelo meu trabalho. A empresa que eu atuo, ela tem uma base muito forte pautada sobre sim propósito, onde o presidente do grupo empresarial que eu atuo é o primeiro a levar todo mundo com o propósito que ele tem em mente. Inclusive, vou tentar trazê-lo aqui um dia para que eu possa entrevistá-lo. É claro, nem sempre são flores, então eu sim tenho os meus estresses lá, tenho minhas preocupações, minhas discordâncias, o que é muito natural acontecer, porque exatamente pelo propósito que eu quero seguir, eu quero que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas sempre em mente que não é uma obrigação, que eu não estou ali para ficar ouvindo algo que eu não queira. Eu estou ali por uma paixão que eu tenho. Aí você pode me falar, né? Ah, Sócrates, mas é muito fácil você falar tudo isso. Você já dirige uma empresa, você já tem os seus negócios. E aí um dia eu vou contar um pouco de minha história para vocês e você avalia se essa afirmação realmente é verdadeira. Foi muito difícil, pessoal. Família humilde, dificuldades financeiras, frustrações, até chegar aqui. Agora, eu nunca trabalhei só porque tinha que ganhar mais. Ficar saltando entre uma empresa e outra para poder ver o meu salário crescer. Não era essa a minha visão. Eu sempre fui adepto à causa da empresa. É lógico que você vai avaliar realmente se existe uma causa ali, né? Senão ele está querendo só te escravizar. Mas se não, existe sim um caminho ali para você prosperar, para você crescer, ter oportunidades dentro daquele lugar. Ou seja, quer crescer dentro de uma empresa? Quer ser um líder? Quer praticar um propósito? Procure uma empresa que tenha sim uma causa. E faça do seu trabalho, do seu dia a dia, algo que vai executar exatamente o que eles procuram. Naturalmente você vai ganhar notoriedade, você vai ganhar visibilidade, e você vai crescer dentro daquela empresa. Bom, pessoal, eu quis focar aqui nesse vídeo somente no tema propósito. E aí eu mostrei exemplos, falei do dia a dia e como pensam todos que trabalham dessa forma. Iremos ainda utilizar muito o termo propósito para poder falar de liderança e também, pasmem, falar de produtividade. Sim, como que a gente pode ser mais produtivo quando nós temos propósito. Mas aí serão temas aí de outros vídeos aqui no canal. Fico por aqui então, um grande abraço, tchau, tchau!